Então, pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula nossa, a aula da semana. Na aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão em cima de exercícios sobre o movimento uniforme, tá bom? Então, a nossa primeira questão, ela trata de uma função horária. Vamos lembrar para que serve uma função horária. A função horária é uma equação matemática, né? Uma função onde eu vou ter duas variáveis, onde uma varia em função da outra, e essa função ela vai descrever o movimento do meu móvel. Então, o meu móvel ele viaja obedecendo essa função horária. Então, a minha questão diz o seguinte: qualquer dúvida, vocês abrem o microfone, como sempre. Viu? Estou achando hoje o número de participantes abaixo do normal. Então, vamos lá. Olha, é dada uma função horária do movimento de um móvel. Aí ele me dá aqui a função horária. Ó. S igual a 60 menos 12t, na qual é medido, S é medido em quilômetros e o T é medido em horas. Pronto. Então, ele está me dizendo que essa equação matemática descreve o movimento do móvel. Ele me diz que a posição S é medida em quilômetros e o tempo em horas, então a velocidade eu vou encontrar em que unidade mesmo? Quilômetro por hora. Pronto, quilômetro por hora, perfeito. Então vamos lá, a primeira coisa que ele quer aqui na letra A é o espaço inicial e a velocidade escalar. Então, essas duas coisas aqui, essas duas grandezas físicas, elas estão sendo dadas já na função. E como é que eu identifico quais são os termos lá na função? Primeiro eu escrevo a função genérica embaixo, que é aquela equação matemática, que me diz que S é igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. Ou seja, eu tenho aqui dois algarismos. Um algarismo representa a posição inicial, né, a posição de onde ele saiu, e o outro representa a velocidade. Quando você olha para a função, pessoal, você percebe que o termo que acompanha o tempo, ele é a velocidade. E o termo que não acompanha o tempo é a posição inicial. Então, cuidado, porque às vezes alguns autores podem escrever essa função dessa forma, ó, S igual a menos 12t mais 60. Você pode perceber que essa função tem a mesma cara, não. É essa mesma função. A única coisa que ele fez aqui foi trocar a ordem dos termos. Veja, ele colocou primeiro o termo V vezes T, para depois ele colocar o termo do S0. Quando eu aconselho a vocês, quando uma questão lhe der uma função desse jeito, você reorganiza ela para ficar daquela forma. Aí você escreve o termo embaixo, tá certo? Para Até não por ter. questão de resolução mesmo, né, professor? Oi? Até por questão de resolução, né? Isso, para ter menos chances de você se complicar. Então, pessoal, do jeito que ela está aqui, é muito simples. Ó, o 60, ele vai ser, ele vai estar se referindo a, ao S0, tá certo? E o 12, o menos 12, o sinal tem que acompanhar, o menos 12 está se referindo à velocidade. O S é o S e o T é o T. Então, pronto. Daí eu já consigo tirar que a minha posição inicial é o 60. Mas é o 60 o quê? Qual é a unidade que eu vou colocar aí? Hum? Qual é a unidade que ele me disse aqui, ó? Essa é Em medida em quê? quilômetro. Em quilômetros. Então ele saiu, pessoal, da posição 60 quilômetros.
Vamos lá, eu quero ouvir voz de mais gente aí. Só tá a Amanda na aula. E T é igual. E. T não, como é? E V vai ser menos 12. Unidade, quilômetro por hora. Por quê? Porque o S é medido em quilômetro e o tempo em horas. Então a velocidade tem que obedecer isso. Então pronto. Isso aqui, pessoal, é o que ele me pede na letra A. A velocidade. Vou colocar obedecendo a ordem da questão. S0, 60 quilômetros. E a velocidade, menos 12 quilômetros por hora. Na letra B, pessoal, ele quer saber o espaço quando T igual a 3 horas. Professor, Oi, desculpa, só uma dúvida. diga. Sempre que em uma questão a gente ouvir falar em espaço inicial, a gente vai ter que lembrar da grandeza, da conta? A grandeza, a unidade, a grandeza física é posição, é distância, tá certo? Qual foi a posição de Uhum, onde ele saiu? É esse zero, é o espaço inicial, tá certo? tá A certo. unidade de medida, se é metro, se é centímetro, se é quilômetro, milha, vai ser dado na questão, como no caso ele deu aqui, que é esse que eu destaquei em azul. Ele deu em quilômetros, tá certo? Tá certo, professor. Então aqui ele pergunta, olha, o espaço quando t igual a 3 horas. Então, pessoal, toda vez que ele se referir ele se referir a espaço, ele está se referindo a posição. Espaço é posição. Então ele está perguntando aqui qual é a posição do móvel quando o tempo 3 horas, ou seja, 3 horas depois da partida, tá bom? 3 horas depois da partida dele, em que posição é que ele vai estar? Pessoal, qualquer cálculo que eu for fazer quando lhe derem uma função horária, você vai sempre partir dessa função horária que foi dada. S igual a 60 menos 12t. Então, a única coisa que a gente vai fazer é pegar essa função e substituir esse tempo pelo 3 horas. Tá certo? Simples assim. Atenção! Se ele perguntasse aqui o espaço quando o tempo igual a 60 minutos, 120 minutos, ou 3.600 segundos, ou um ano e não sei quanto, se a unidade não for hora, você teria que transformar para hora. Por quê? Porque ele está dizendo que naquela função horário o tempo tem que ser em horas. Então, se ele lhe der uma função aqui diferente, você vai ter que trabalhar com, melhor dizendo, se ele der aqui uma unidade de medida diferente da hora, você teria que transformar para hora. Tudo bem? Não é o caso aqui. Então aqui é só tacar um 3 no lugar daquele T ali e acabou. Então vamos colocar aqui, ó. S é igual a 60 menos 12 vezes T. Aí agora nós vamos fazer o quê? Substituir esse T por 3. Então vai ficar S é igual a 60 menos 12 que multiplica 3. S é igual a 60 menos 12 vezes 3, 36. Então eu tenho que S é igual a 24. Qual é a unidade para S? Quilômetro. Certo? Então isso significa dizer que depois de 3 horas ele está passando pelo quilômetro 24, certo? Depois de 3 horas, ele está passando pelo quilômetro 24 lá na letra B. Ele saiu do quilômetro 60, que é a posição dele, e agora ele está passando no quilômetro 24. Na letra C, pessoal, aparece um termo que vocês vão ter sempre ter em mente, que é o seguinte. Ele diz aqui, ó, o instante. Então ele quer saber qual é o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. Toda vez que ele utilizar esse termo, um instante em que o móvel passa pela origem dos espaços,
você vai ter que ter em mente que essa origem aqui, ele está se referindo que a posição do móvel é zero. Ok? A posição do móvel é zero. Então, se ele quer um instante, ele está procurando quem? Ele está procurando o tempo. Então, ele quer saber em que tempo, né? Em que hora, já que nós estamos trabalhando com a unidade hora, em que hora o móvel vai estar passando na posição zero, ou seja, na origem da trajetória. O que é que nós vamos fazer? Pegar novamente essa mesma função, S igual a 60 menos 12t, substituir o S por zero e encontrar o valor do tempo. Então, vamos fazer aqui, ó. S igual a 60 menos 12t, ou seja, para esse S ser zero, pessoal, para esse S ser zero, esse t tem que ser um valor que quando eu multiplicar pelo 12, tem que dar quanto? 60, porque 60 menos 60, zero. Qual é o número que eu multiplico por 12 que dá 60? 5. Pronto. Pessoal, eu vou só reescrever para ficar bonitinho, tá bom? Então, olha, eu posso dizer aqui, ó, que 60 menos 12t é igual a zero. Por que zero? Porque o S é zero. Então, estou só reescrevendo, ó. Zero, que é o S aqui, igual a 60 menos 12t. Então, 60 menos 12t é igual a zero. Então, vamos aqui para frente. Menos 12t é igual. Aí, esse 60 que está positivo, eu vou jogar ele aqui para o lado do zero negativo. Então, menos 60. E aí, eu posso colocar aqui, t é igual a menos 60 sobre menos 12, que é igual a 5 unidade horas. Por que horas? Porque ele está dizendo lá que o tempo é em horas. Ok? Simples. Dá para fazer só? Dá. Vamos lá. A letra D e o último é bem simples. Ele quer só saber se o movimento é progressivo ou retrógrado. Para eu saber se o movimento é progressivo ou retrógrado, o que é que eu tenho que ver? Eu tenho que ver o quê? Estão lembrados ainda da semana passada? Para eu classificar o movimento em progressivo ou retrógrado? Alguém lembra? Eu não sei especificar bem, professor, mas eu acho que o movimento progressivo é quando ele vai numa direção positiva, né? Quando ele está indo, o retrógrado é quando ele está voltando. É, mais ou menos isso. É isso. Mais ou menos isso. Também estou lembrando muito bem, não. No movimento progressivo, ele viaja no sentido adotado para a trajetória. No movimento retrógrado, ele viaja no sentido contrário. Então seria isso, indo é como e voltando. se no sentido progressivo, professor, ele viajasse no sentido horário, não é isso? Mais ou menos, porque essa ideia de sentido horário e anti-horário, a gente usa em relação a sentido de movimento dos ponteiros de um relógio, que horário é sempre à direita, anti-horário é à esquerda. É o seguinte, pessoal, no progressivo, eu viajo sempre no sentido adotado para a trajetória. Então, a minha posição sempre aumenta. E a minha velocidade aqui, ó, ela é positiva, certo? A minha velocidade é positiva. Opa! Deixa eu ir bem aqui. Minha velocidade aqui, ó, ela tem que ser positiva. Isso para o sentido progressivo, para o movimento progressivo. Então, isso aqui, ó, significa dizer que velocidade maior que zero. E no movimento retrógrado,
significa dizer que o móvel ele está viajando contrário ao sentido da trajetória, ou seja, à medida que ele viaja, a posição dele diminui, a posição dele dentro da trajetória diminui. Ou seja, a velocidade dele é negativa, tá bom? Velocidade negativa. E aí a gente olhando lá para a equação, lá ao longo da nossa questão, a gente percebe o seguinte, a velocidade dele é negativa, ele saiu do quilômetro 60, depois ele apareceu no quilômetro 24 e depois ele apareceu no quilômetro 0, ou seja, a posição dele está diminuindo, tá certo? Então tudo isso aí me diz que o movimento desse cidadão é retrógrado. Tá bom? Pois a velocidade é negativa. Eu uso esse aqui da velocidade, mas você pode usar outros termos. Você pode colocar que porque a posição dele diminui ao longo do tempo, porque ele viaja no sentido contrário ao da trajetória, tá bom? Então você tem várias justificativas para o movimento ser retrógrado. A gente não vai colocar todas aqui. Tudo bem? Quem estiver copiando alguma coisa, dá um print na tela ou então espera o PDF, espera eu colocar o PDF lá na plataforma, tá bom? Vamos para a segunda questão. Eu quero mostrar para vocês uma questão de Enem. Essa questão, pessoal, ela é uma questão que envolve ultrapassagem de móveis, tá certo? Ou no mesmo sentido, ou então em sentido contrário. Geralmente os livros, eles tratam como encontro de móveis o nome desse conteúdo. Na aula da semana passada, eu ia falar, mas não deu tempo. Então, eu deixei para a aula de hoje. Coloquei uma questãozinha parecida com essa na lista de exercícios de vocês, tá bom? Coloquei uma questãozinha. Existe uma receita de bolo que você vai utilizar sempre para resolver problemas que trabalham com encontro de móveis, tá bom? O Enem cobra isso aqui, professor? Cobra. Ele já cobrou questões envolvendo encontro de móveis. Não necessariamente com a mesma cara dessa daqui. Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com dois móveis que descrevem movimento uniforme. Lá no Enem, geralmente, ele põe um movimento uniforme e o outro movimento uniformemente variado. Então, ele dá lá mais uma mesclada. Ok? Então, vamos ver aqui como é que a gente resolve. Ele está dizendo aqui o seguinte, ó. Duas estações A e B separadas por 200 quilômetros. Vamos começar aqui com esse 200 separadas por 200 quilômetros. Medidos ao longo da trajetória. Pela estação A, passa um trem P no sentido de A para B. Então, veja que o trem P, ele viaja no sentido de A para B. E, simultaneamente, passa por B um trem Q no sentido de B para A. Então, veja que eu tenho duas estações, aí eu tenho aqui uma figurinha. Aqui na estação A eu tenho um trem que ele viaja no sentido de A para B. E aqui na estação B, passa por ela um trem que viaja no sentido de B para A, ou seja, sentidos opostos. Tá bom? Professor, o que é que eu tenho que ter em mente quando eu trabalho com móveis que viajam em sentidos opostos? Você vai adotar um sentido para a trajetória, e aí um vai ter velocidade positiva e o outro vai ter velocidade negativa. O trem que viaja, o móvel, no seu caso lá para qualquer outra questão, e viaja no mesmo sentido da trajetória, você vai botar a velocidade dele positiva. O que viaja no sentido contrário, você vai botar a velocidade negativa. Então, ele diz aqui o seguinte, ó, os trens P e Q têm movimentos uniformes. Então, esse termo aqui, velocidades, né, tem movimentos uniformes,
Isso aqui é importante, porque a gente sabe que a velocidade deles não vai mudar, tá certo? A velocidade deles não muda. Com velocidades de valores absolutos, 70 km e 70 km por hora e 30 km por hora, respectivamente. Então, se é respectivamente, isso significa dizer que isso aqui, vou colocar aqui, isso aqui é a velocidade do trem do trem, quem é que aparece primeiro aqui? P. Então, é a velocidade do trem P. Isso aqui é a velocidade do trem Q. Ok? Então, determine 2 pontos. Beleza. Vejam que ele não deu, pessoal, nenhuma posição, nem do trem A e nem do trem B. Mas ele disse que os dois estão passando nessas duas plataformas, na plataforma A e na plataforma B, e que os dois estão separados por uma distância de 200 km. Então, a estratégia aqui é o seguinte, a gente escolhe um sentido para a trajetória. No caso aqui, o autor da questão já adotou arbitrariamente que a estação A é a origem da trajetória. Então, se a estação A está na origem da trajetória, a posição dela é quanto? É 0. Tá bom? A posição da minha estação A é 0. Qual vai ser a posição da minha estação B? Ora, se elas estão separadas por 200 km e a estação A está na origem, é claro que a estação B vai estar lá nos 200 km. Positivo. Por que ele botou aqui positivo? Porque ele está considerando que a origem da trajetória sendo em A, ele colocou o sentido da trajetória de A para B. Ó. Então, veja que ele destacou até aqui, ó, sinalzinho positivo. Beleza. Daí, pessoal, o que é que a gente tem que fazer? Primeiro, o que é que ele pede, né? Ele pede na letra A o instante do encontro e na letra B ele quer saber a posição do encontro. Pessoal, é o seguinte. Isso aqui é uma ordem que você vai ter que seguir sempre. Se lá na questão o autor lhe pedir só a posição do encontro, não adianta. Você vai ter que encontrar primeiro o instante em que eles se encontram para depois a gente conseguir calcular, encontrar a posição. Então, a regra é bem simples. Nós vamos ter que montar uma função horária para cada trem. Tá bom? Então, para responder a letra A. Primeiro, montar uma função horária para cada trem. Então vamos lá. Quais são os dados que ele me dá? O trem Q, vou colocar aqui, ó, posição inicial do trem. Quem é que passa aqui pela estação A? É o P. Então eu vou colocar aqui, ó, posição inicial do trem P. SOP, posição inicial do trem P. Ele sai de onde? Ele sai da posição 0. Velocidade do trem P. A velocidade do trem P, como ele viaja no sentido adotado para a trajetória, a velocidade dele vai ser positiva. Eu vou colocar aqui o sinal de mais, mas não precisa. E qual é a velocidade com que o trem P viaja? 70 km por hora. Bem, posição inicial do trem Q. A posição inicial do trem Q, ele vai estar passando lá na estação B. A estação B está na posição 200 km. Então, ele vai sair da posição 200 km. Qual é a velocidade com que o trem Q viaja? Bem, o trem Q é esse aqui, ó. Ele está viajando da direita para a esquerda.
ou seja, no sentido contrário ao adotado para a trajetória. Então, a velocidade dele é obrigada a ser negativa. Qual é a velocidade com que ele viaja? 30 km por hora. Então, eu vou colocar menos 30 km por hora. Como é que eu monto a função horária, né, da posição? Vamos lembrar que a função horária, ela tem essa cara, ó. S é igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. A gente vai ter que montar uma função para cada trem com essa cara, pessoal. Onde eu vou ter que substituir quem? O S0 e a velocidade. Para eu ficar com uma função com essa cara aqui, ó. Tá certo? O S0 substituído e a velocidade substituído. Para quê? Para eu ter a posição e para eu ter o tempo, melhor dizendo, para eu conseguir calcular a posição quando eu tiver um determinado tempo, ou para eu calcular um tempo quando eu tiver uma determinada posição. Então, vamos lá. Como é que vai ficar a posição, a função, né, a função horária para o trem P? Então, para o trem P, a gente vai colocar assim, ó. Posição do trem P vai ser igual posição inicial do trem P mais velocidade do trem P vezes o tempo. Quem é a posição inicial do trem P? É 0. Então, eu vou colocar, nem precisa eu colocar, na verdade. Eu vou só tirar ela aqui, ó, e aí colocar um 0 aqui para vocês saberem que ali é um 0 e eu não preciso nem colocar ele, porque como eu tenho uma adição, 0 é o elemento neutro da adição e subtração. Então, vai sobrar apenas o termo velocidade vezes o tempo. Quem é a velocidade? 70. E o tempo? O tempo é o tempo. Então, pronto. Eu já tenho, pessoal, a função horária para a posição. Função horária da posição em função do tempo para o trem P. O que é que eu vou fazer agora? Encontrar a função horária para o trem Q. Pessoal, estou fazendo passo a passo. Quando vocês não entenderem um determinado procedimento, vocês falem. Mesma coisa, vou montar agora a função horária para o trem Q. Então, a posição do trem Q vai ser a posição de onde ele saiu, mais a velocidade com que o trem Q viaja, vezes o tempo. De onde foi que o trem Q saiu? Da posição 20 km. Ou 20 não, 200. Qual é a velocidade com que ele viaja? Menos 30. Então, pronto. A função horária para o trem Q vai ser essa daqui. Ok? Beleza. E aí, professor, o que é que eu faço com essas bonitas? Bem, para responder a letra A, vamos lembrar o que foi que eu falei lá num determinado tempo, lá na aula passada. Depois de um determinado tempo, cada trem viajando no seu sentido, eles vão chegar num determinado momento que eles vão se encontrar aqui na trajetória, ó. E nesse momento que eles vão se encontrar, o que é que eles vão ter em comum? Vou colocar aqui, ó, posição de encontro. Na posição de encontro, o que eles vão ter em comum é a posição. Então, naquele local ali, vocês têm que entender que nesse local aqui, a posição do trem P vai ser igual à posição do trem Q. Então, é a partir disso aqui, ó, que eu vou responder a minha questão. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Igualar
Isso aqui eu ainda estou para a letra A, tá bem? Na verdade, agora foi que a gente começou. Então vamos lá. O que é que a gente vai fazer agora? Igualar as posições, posição do trem P, posição do trem Q. Nós vamos igualar essas funções. Então, nós vamos fazer aqui o seguinte, ó. Vamos dizer que a posição do trem P, lá naquele instante que eles vão se encontrar, vão ser iguais. O que é que eu vou fazer agora, pessoal? Ora, nós vamos substituir os valores de SP e SQ. Professor, mas eu não tenho o valor de SP e nem o valor de SQ. Tem sim, a gente tem. Onde é que eles estão? Quanto é que vale a posição de P? Quem é que me diz? Quanto é que vale essa posição, esse SP? 70 vezes T. Pronto. Então nós vamos substituir aqui, ó. O SP nós vamos substituir por 70 vezes T. E o SQ nós vamos substituir por 200 menos 30T. E aí a gente vai perceber que nós vamos ter uma equaçãozinha do primeiro grau com apenas uma variável simples. Qual é a variável? T. Pronto. Então vamos lá. 70T vai ser igual a 200 menos 30T. Ei, me diga uma coisa, cadê aqueles meninos que respondem tudo? Eles morreram da semana passada para essa? O que foi que aconteceu? Cadê eles? Não estão aí, não? Tô aqui, professor. Ah, vamos lá. Olha, pessoal, Eu tô só acompanhando. como é que a gente resolve uma equação dessa daqui que a gente aprende no maternal 2? Isola tudo que é variável de um lado e o que não é variável do outro. Tá certo? Então, esse menos 30T eu vou jogar para o lado esquerdo, ele vem mais 30T. Então, eu vou fazer aqui, ó, 70 vezes T mais 30T igual. Foi que sobrou do lado direito? Só sobrou 200. Aí, pessoal, isso aqui, 70 mais 30 dá 100. E aí, esse 100 eu jogo ele aqui de volta, dividindo. Não é verdade? Foi ligeiro demais? Foi não. 70 mais 30 é 100. Aí agora eu vou jogar ele para o outro lado, dividindo. Ou seja, os trens, eles se encontram. Eles vão se encontrar depois de 2 horas. Certo? 2 horas depois da partida, eles se encontram. T igual a 2 horas. Então, isso aqui é a resposta da letra A. Resposta só da letra A. Tá bom? Só da letra A. Só que para responder a letra B, é mamão com açúcar. Tá bom? Para responder a letra B. Aqui a gente já teve o trabalho completo. Então, para responder a letra B, o que, que a gente tem que fazer? Bem, eu sei que depois de 2 horas, eles vão estar nessa posição em que a posição dos dois são iguais. Aí ele pergunta qual é a posição do encontro. Como a posição deles são iguais, eu tenho que encontrar qual é o valor de SP ou então o valor de SQ. Qual dos dois eu encontro? Aquele que for mais fácil de eu resolver. Resolver o que, professor? Uma dessas duas equações. Qual é a mais fácil? Encontrar? É a posição de P ou é a posição de Q? De P. De P, né? Que é só multiplicar 70 vezes 2. Isso aí a minha menina de 6 anos ela está fazendo sem nem usar o dedo agora. Então, nós vamos o quê? Substituir o tempo numa das funções horárias. Uma das funções horárias da posição. Então,
No nosso caso, nós vamos usar o SP. Ah, professor, mas eu gosto é de cor difícil, então eu vou substituir lá no SQ, sem problema alguma. No meu caso, como a gente não demanda de muito tempo, posição do trem P é igual a 70 vezes o tempo. O tempo, no nosso caso, o tempo de encontro é 2, né? 2 horas. Então, a posição final é 140 quilômetros. Ok? 140 quilômetros. Papa demais. O valor, uma questão dessa. Compensa no final. Tá certo? Então, pessoal, resumindo, eles vão se encontrar em que posição? 140. Então, esse trem que viaja da esquerda para a direita com uma velocidade de 70 km, ele viaja 140 km. E esse trem que viaja no sentido oposto a uma velocidade de 30 km por hora, ele viaja 60 km. Veja que a distância que cada um viaja, quando eu somo, tem que dar a distância que separava os dois no início. Esse viaja 140, esse viaja 60. 140 mais 60, 200 quilômetros. Então, a nossa questão tem tudo para estar correta. Acharam complicado? Isso aqui é uma receitinha de bolo. Ficou bem mais simples o senhor explicar assim, logo no exemplo, porque às vezes o conceito que passa, às vezes complica mais a gente aprender a resolver a questão. Certo. Tá certo? E aí, se eles viajassem no mesmo sentido? Se eles viajassem no mesmo sentido, pessoal, por exemplo, como esse trem aqui ele viaja a uma velocidade menor, se ele estivesse viajando aqui para a direita e eles continuassem aí infinitamente viajando, depois de um determinado tempo lá, esse aqui conseguiria acompanhar ele. Tá certo? Aí, geralmente, as questões perguntam em quanto tempo o trem mais veloz, ou o móvel mais veloz, acompanha o outro, ou em que posição. Se ele perguntar em que tempo, né, após quanto tempo, você vai morrer aqui. Agora, se ele pedir a posição, você tem que fazer esse mesmo processo. Você tem que... Primeira coisa que você vai fazer, montar a função horária para cada trem. Para depois fazer o quê? Igualar as posições. Por quê? Porque no momento em que eles se encontram, ou no momento em que um acompanha o outro, eles vão ter a mesma posição, eles vão ocupar a mesma posição na trajetória. Então, o procedimento é o mesmo. Não tem como eu encontrar a posição primeiro para depois encontrar o tempo, não. Tá bom? Então, isso aqui é uma receita de bolo que vocês vão seguir sempre. Tá bom? Não tem o que fazer de diferente. Não dá para inventar. Ok? Tudo bem? Vamos brincar com uma do Enem? Vamos brincar com uma do Enem? Deixa eu botar esse meu bicho aqui logo no silencioso, porque o número abençoado. Então vamos ver aqui como é que o Enem bota uma questão desse jeito. Questão envolvendo movimento uniforme. A questão diz o seguinte, pessoal. Em apresentações musicais realizadas em espaços onde o público fica longe do palco, é necessária a instalação de alto-falantes adicionais a grandes distâncias, além daqueles localizados no palco. Como a velocidade com que o som se propaga no ar é muito menor do que a velocidade com que o sinal elétrico se propaga nos cabos, é necessário atrasar o sinal elétrico de modo que este chegue no cabo ao alto-falante, chegue pelo cabo ao alto-falante no mesmo instante em que o som vindo do palco chega pelo ar.
Para tentar contornar esse problema, um técnico de som pensou em simplesmente instalar um cabo elétrico com comprimento suficiente para o sinal elétrico chegar ao mesmo tempo que o som em um alto-falante que está a uma distância de 680 metros do palco. A solução é inviável, pois seria necessário um cabo elétrico de comprimento mais próximo de... Beleza. Vamos ver aqui o que é que ele está querendo dizer. Vamos supor, pessoal, que eu tenha... O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenha aqui um palco, tá bom? Então, vamos supor que isso aqui seja um palco. E nesse palco está tendo um show aqui, né? Está tendo aqui um show. E aí, para a plateia conseguir ouvir esse show perfeitamente, a uma distância enorme, né? Lá, uma determinada distância, eu vou ter aqui, ó, um alto-falante. Então vamos supor que isso aqui é um alto-falante. Tá bom? Então eu tenho lá um alto-falante. Ele está me dizendo aqui que esse alto-falante ele se encontra a uma distância de 680 metros. Vou botar ela aqui um pouquinho mais próximo para ficar mais perceptível para vocês. Pronto. 680 metros é essa distância aqui, ó. A gente pode dizer que é um D, a gente pode colocar aqui como um D ou como um delta S. 680 metros. O que é que acontece, pessoal? Quando esse som ele vem aqui, ó, como uma onda sonora, vamos supor que isso aqui é o som se propagando, tá bom? A velocidade do som, ele manda aqui eu utilizar a velocidade de 3,4 vezes 10 a 2 metros por segundo, popularmente conhecido como 340 metros por segundo. Esse valor a gente viu lá naquela revisãozinha que a gente fez no início do ano, quando a gente foi falar lá de ondas sonoras. Então, 3,4 vezes 10 elevado a 2 metros por segundo. Então, o som vindo diretamente do palco, pelo ar, ele viaja a essa velocidade, né? Só que para melhorar a qualidade do som, ele instalou aqui alto-falantes e para o som chegar nesse alto-falante, ele manda através de um pulso elétrico que é enviado através de um cabo. Então vamos supor que eu tenho aqui, ó, um cabo. Bom, vamos supor que isso aqui é um cabo. E nesse cabo, a velocidade do som, né, a velocidade como é um pulso elétrico, a velocidade do sinal é 2,6 vezes 10 a 8 metros por segundo. Ou seja, 260 milhões de metros por segundo. Então, um é 340 metros por segundo, o outro 260 milhões de metros por segundo. Beleza. O que era que isso aí iria produzir? Deixa eu colocar aqui, velocidade do sinal, 2,6 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Bem, o que é que significa isso aí? Quando o cantor e os instrumentos, eles produzem lá o seu som, e esse som ele vai se propagar ao mesmo tempo pelo sinal, pelo cabo aqui, através de um pulso elétrico e chegar ao alto-falante. E eu vou ter também uma onda sonora vindo diretamente dos alto-falantes aqui do palco.
que é que vai acontecer? Como o pulso elétrico aqui pelo cabo é mais veloz, o som vai chegar mais rápido no alto-falante. Então, fazendo uma comparação aqui, quando tivesse saindo, quando o som chegasse aqui pelo ar, o som que estaria saindo no alto-falante já estaria à frente dele. Como assim, professor? À frente dele? Vamos supor que a casa é bela. A frase, a casa é bela. Quando tivesse chegando o A, né? O artigo A, viajando aqui pelo ar, né? O artigo A viajando pelo ar, no alto-falante já estaria saindo a bela, vamos dizer assim. Então, na frase a casa é bela, o som do alto-falante sairia bem mais rápido do que o som que vem aqui pelo ar. E aí o técnico pensou o seguinte, ora, é só eu colocar um cabo que o sinal elétrico demore o mesmo tanto de tempo para chegar aqui. Então veja o que é que nós vamos ter que fazer aqui. Nós vamos simplesmente fazer uma funçãozinha horária para cada meio pelo qual o som vai se propagar, né? Aqui pelo ar e outro pelo cabo elétrico, de forma que qual é a grandeza que vai ter que ser igual? Ora, o som não tem que chegar aqui ao mesmo tempo, então essa minha função horária ela tem que ter tempos iguais. Então o que é que a gente então o que é que a gente deveria fazer aqui, ó? Vamos lá. O ΔS, ele é o mesmo para os dois. Então, ΔS aqui não, o mesmo para os dois, não, perdão. O tempo é o mesmo para os dois. Então, o ΔS do som pelo ar é 680 metros. Então, vamos organizar aqui, ó. ΔS, que é a distância que o som vai percorrer, é 680 metros. A velocidade com que o som se propaga, 3,4 metros vezes 10 a 2 metros por segundo. Do outro lado, ΔS do sinal. Vou colocar aqui sinal. O ΔS do sinal eu não sei, que é justamente o que ele quer. E a velocidade com que o sinal viaja lá no cabo, sinal elétrico, 2,6 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Bem, a questão diz que o tempo do sinal tem que ser igual ao tempo. Vou colocar aqui ΔT, tá bom? O intervalo de tempo do sinal tem que ser igual ao intervalo de tempo que o som demora. Aí eu pergunto a vocês, pronto, cheguei nessa parte aí. É isso aí que a questão me diz. Pergunto a vocês, existe alguma equação matemática que a gente já viu que consiga relacionar deslocamento, velocidade e tempo? Existe alguma equação matemática que a gente já viu? Alguém lembra de alguma? Sim. Qual? Como é a equação? S é igual a S0 mais V vezes T. Não. Sim, mas tem outro. Professor, é para relacionar os três. Relacionar os três. Eu lembro de regra de três, mas não sei se está certo. Não, a gente viu uma equaçãozinha matemática que tem ΔS, tem V e tem ΔT. Essa equação é a que origina a função horária que a Amanda falou. A do ΔS sobre ΔT, Pronto, como é ela? que é a velocidade final menos a posição final menos a posição inicial Não, dividido. sim, mas ΔS sobre ΔT. Isso aqui é o quê? ΔS sobre ΔT. Ele é igual a quê?
Quando eu faço essa relação, eu estou calculando o quê? Que grandeza? Velocidade de escalar. Velocidade, pronto. Isso aqui me dá a velocidade média, tá bom? Mas a gente considera que o som no ar, ele viaja com velocidade constante. O pulso elétrico ao longo do cabo elétrico, né, do cabo aí de som, ele também viaja com velocidade constante. Então a gente adapta isso aí para o movimento uniforme. V é igual a ΔS sobre ΔT. Então veja, com essa equaçãozinha matemática, eu consigo relacionar o tempo do sinal com o tempo do som. De que forma? Eu tenho que deixar ela em função de ΔT. Para quê? Para eu conseguir substituir aqui. Porque do jeito que está aqui eu não consigo fazer nada. Tá bom? Do jeito que está aqui eu não consigo fazer nada. Então, como é que eu manipulo essa equação? Para deixar ela em função do ΔT, o ΔT isolado. Ora, eu jogo o ΔT para cá multiplicando com o V e depois eu volto o V dividindo com o ΔS. Resumindo, o ΔT vai simplesmente trocar de lugar com o V. O ΔT vai simplesmente trocar de lugar com o V. Então pronto, está aqui a minha relação matemática. O intervalo de tempo que o som demora para chegar aqui, ó, é a distância que ele vai percorrer, que é os 680 metros, dividido pela velocidade com que ele viaja, 340 metros por segundo. O intervalo de tempo que o sinal tem que demorar para chegar aqui, ó, é o ΔS, que vai ser o quê? O comprimento do fio, comprimento do cabo, dividido pela velocidade com que ele viaja dentro do cabo, que é quanto? 260 milhões de metros por segundo. Então, o que a gente vai fazer aqui é igual a gente fez aqui, ó. Foi o que a gente fez aqui? A gente igualou as posições e substituiu pelas funções. Pois é a mesma coisa que a gente faz aqui, ó. Eu tenho aqui o meu ΔT, eu não sei quem é o ΔT. Ah, mas eu sei que ΔT é o deslocamento pela velocidade. Então, nós vamos substituir aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. ΔS do sinal. Vou fazer assim, vou colocar dentro de um parênteses para não ficar repetindo sinal um monte de vezes. Então, ΔS sobre V do sinal é igual a ΔS sobre V do som. Esse som, lembrando que eu estou me referindo à velocidade do som aqui no ar. E sinal, a velocidade com que o som se propaga aqui pelo fio. A velocidade do pulso elétrico. Na verdade, eu não vou ter uma onda sonora. Eu vou ter um pulso elétrico viajando por dentro do cabo. Bem, para isolar o ΔS, que é o que eu quero, eu vou jogar o V para o outro lado. Como o V está dividindo o ΔS, esse V vai multiplicar lá para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó. O ΔS do sinal, ele é igual a... Vou colocar dentro do parênteses só para não ficar repetindo o som um monte de vezes. ΔS sobre V do som vezes o V do sinal. Então, agora a gente vai simplesmente substituir os dados. ΔS do sinal, ou seja, o comprimento do cabo, vai ser ΔS do som, a velocidade, o comprimento aqui que o som vai viajar, 680, dividido por velocidade do som 3,4 vezes 10 a 2, vezes, qual é a velocidade lá do sinal? 2,6 vezes 10 elevado a 8. 2,6 vezes 10 elevado a 8. Pronto. O autor é muito bandido. Se ele tivesse colocado... O autor ele é tão bandido que se ele tivesse colocado aqui o 340, ó, o autor dessa questão,
Isso aqui é 340. 680 por 340, 2. Né? Aí 2 vezes 2,6, 5,2, ó. Se tivesse deixado Né? normal sem ser notação científica, né? Daria para o aluno matar tranquilo se ele conseguisse chegar aqui. Mas aí ele ainda transforma um em notação científica e não transforma o outro, só para atrapalhar o negócio. Então, E, professor, oi, dá pra gente resolver sem ser em notação científica e depois no final transformar para dá ficar mais sim, simples? dá sim. Mas eu aconselho você a transformar, eu aconselharia aqui, ó, esse 680, cadê o 680? É que como já tem 2 e só um, por fazer 2, faz só um, né, professor? Eu aconselharia, ó, transformar esse 680 em 6,8 vezes 10 elevado a quanto? Quem que me diz? A 2. A Elevado a 2. 2? Isso, elevado a 2. Vamos trocar ele lá para vocês verem como vai ficar bem mais simples. Porque eu vou trocar aqui o 680. Ó. Colocar aqui 6,8. Aí vai ficar papa demais. Porque aí a gente vê, ó, pessoal. Eu vou cancelar essas duas bases 10 aqui, mas vocês atentem. Eu só posso cancelar elas porque os sinais são iguais. Se os sinais fossem diferentes, eu não poderia cancelar. Como assim, professor? Fosse 2 em cima e menos 2 embaixo. Ou então, menos 2 em cima e 2 embaixo. Então, nesse caso, ó, cancela, cancela. 6,8 por 3,4 dá 2. Certo? Essa divisão aqui, ó, vou dar aqui a cor, vai dar 2. 6,8 dividido por 3,4, isso aqui dá 2. 2. Aí 2 vezes, vou pegar esse 2 e vou multiplicar com esse 2,6. Aí vai dar 5,2. 5,2 vezes 10 elevado a 8. Qual é a unidade que eu vou ter que usar aqui? Ajeitar esse meu 5 que está horrível. 8. Qual é a unidade que eu vou usar aqui? Vocês vão perceber, ó, que todas as unidades elas estão padronizadas. Ó. Metro, metros por segundo e metro por segundo. Então aqui eu tenho que usar metro. Só que, se você olhar lá, as unidades elas estão, ó, em quilômetros. Tá vendo? Só que você tem que lembrar o seguinte, pessoal. Quilômetro. 1 quilômetro são 1.000 metros. E 1.000 metros é 10 elevado ao cubo. Então, se eu vou de quilômetro para metro, eu multiplico por 1.000. Ou seja, eu multiplico por 10 ao cubo. Tá bom? De quilômetro para metro. Só que se eu for fazer o caminho inverso, de metro para quilômetro, eu vou ter que dividir por 10 ao cubo. Como é dividir por 10 ao cubo? É isso aqui, ó. Só que para eu dividir por 10 ao cubo, eu posso multiplicar por 10 a menos 3. Esse sinal de menos aqui no expoente significa apenas que essa base 10 ela está lá embaixo, ó, numa fração. Então, para vir de metro para quilômetro, eu faço 10 elevado a menos 3. O que é que eu vou fazer aqui? Eu não encontrei em metro e eu não preciso encontrar em quilômetro. Na verdade, eu não preciso, né? Porque só tem uma alternativa. Mas se precisasse, eu iria simplesmente dividir esse número por 1.000. Dividir por 1.000 é o mesmo que multiplicar por 10 a menos 3. Então, eu iria colocar aqui, ó, vezes 10 elevado a menos 3. Aí eu encontraria o seguinte. ΔS do sinal, o sinal vai ter que viajar, 5,2 vezes uma base 10. Aí eu iria fazer esse expoente 8 menos 3 dá quanto? 5. Qual é a unidade? Quilômetro agora.
Quilômetro. certo? Unidade de quilômetro, porque eu multipliquei lá por 10, porque eu dividi por 1000. Então, essa daí seria a alternativa correta. Pessoal, eu tenho aqui mais algumas questões. Eu vou responder elas e aí eu envio o PDF com elas respondidas. Tudo bem? Vou parar aqui a gravação.